Ave Maria, que é mais um vídeo interagindo aqui é, ao reverendo, né? Augusto Nicodemos, tentando amputar a verdade bíblica. Uma coisa, nós somos guiados pelo magistério. O que me dá essa de entender a verdade sobre ti, Pedro, edificar a minha igreja? Pela visão do magistério. A interpretação do magistério. Mas vamos lá, né? Jesus Cristo fundou uma só igreja? Conheça a igreja de Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, É escuro. e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus quis dizer com isso? A resposta a essa pergunta depende da interpretação da palavra pedra, da interpretação da palavra igreja, da interpretação da palavra edificarei e da interpretação da palavra, da expressão, as portas do inferno. Não é à toa que tem tido tanta briga em torno desse versículo ao longo da história. Nós precisamos tentar entender o que é que o Senhor Jesus disse, e não é difícil. Por que tem tanta briga na história? Porque não segue a doutrina da igreja. Briga sim. Fundamento de homens. Porque a igreja católica não tem nenhuma briga a esse respeito. Porque o que me dá a entender essa verdade. Você pega aqui o Catecismo 77, ó. Olha só. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado, vivo da igreja, os apóstolos deixaram como sucessor os bispos. A ele transmitido o seu próprio encargo de magistério, com efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial nos livros inspirados deve ser conservado por sucessão contínua até a consumação dos tempos, certo? E parágrafo 85 do Catecismo, página 36. Por que há tanta briga através desse versículo? Porque não é a interpretação do magistério. O protestantismo ele quer interpretar outra verdade que a Bíblia está querendo nos revelar. Foi confiado ao magistério. Efésios 3:10, a divina diversidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Por isso que tem tantas brigas, porque essas igrejas vindas de homens são fundamento de homens, sem a visão do magistério. São protestantes que auto-intérprete da escritura. Por isso, se você for pegar um texto lá, se você for lá no culto da Universal, pregar esse texto, Edir Macedo vai ter uma revelação. Se você for lá na Mundial, vai ter outra revelação. Se você for lá na Internacional da Graça, ou Plenitude, ou essas igrejas vindas de homens, pregar esse Mateus 16, para tentar provar que Cristo fundou uma só igreja, vai ter várias interpretações. A igreja tem uma só interpretação, guiada pelo magistério, pelo bispo de Roma, que vai dizer o Catecismo 85, ó. Ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus. Escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isso foi confiado ao bispo em comunhão com os sucessores de Pedro, o bispo de Roma. Agora você pega aqui, ali na patrística, olha só, deixa eu achar aqui. Santo Inácio, lá nos Padre Apostólico, né? Olha só. Parágrafo 1º, né? O título católico, ó. Aquele que vai falar pela primeira vez lá no ano 107, se eu não me engano. O título católico. Onde está o bispo? Está aí a Igreja Católica, falando da Igreja Católica, a Igreja Una Santa Católica e Apostólica. Quem está falando isso aqui, cara? Santo Inácio de Antioquia. Pela primeira vez lá no ano 107. Olha só, eu tenho 3 folhas aqui, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Eu quero provar na Bíblia, mas vamos aqui, as suas palavras finais. Ele vai falar, sua carta vai dizer, de agora em diante, convém retomar o bom senso. E, enquanto ainda temos tempos, convertei-vos a Deus. É bom reconhecer a Deus. O bispo, quem respeita o bispo, eu por Deus, quem fala algo às ocultas
do bispo serve o diabo. Quer dizer o que, cara? Nós tem uma obediência ao bispo universal que é Pedro. Quem é o sucessor de Pedro? Papa Francisco. Desde de Pedro até o Papa Francisco são 266 papas de sucessão. Por isso que é uma só interpretação. O pastor ele quer provar os seus fundamentos, as suas distorções. O texto é bem claro. Ó. Você pega aqui Mateus 16, 18. Ó. Eu te declaro, tu és Pedro. Ó. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é essa pedra que vai edificar a igreja? Então, aqui você já vê ensinamento do magistério também, que Cristo fundou uma única só igreja. É una, pastor. E o pastoreio universal é Pedro. E uma coisa muito interessante aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, ali na Contra as Heresias, né? Santo Inácio, Santo Irineu de Leão, ó. No livro 3 vai falar muito claro que Pedro e Paulo, eles fundaram a igreja de Roma. Ele vai dizer os bem-aventurados apóstolos que fundaram e a edificaram a igreja, transmitiram o governo episcopal alino. Depois vai dizer Anacleto. E no número 1 do livro Contra as Heresias, capítulo 1, página 1, vai dizer: nem o lícito afirma que eles pregaram-se antes possuir a gnose perfeita, conhecimento perfeito, como ousam dizer alguns que se gloria de corrigir os apóstolos, porque depois da ressurreição de Nosso Senhor dos mortos, os apóstolos foram revestidos da força do Espírito Santo. Você pega lá em João, acho que é João, olha só, João 16, 13, João 15, 26, João 14, 26. Então, ó, corrigir os apóstolos depois da ressurreição de Nosso Senhor dos mortos, os apóstolos foram revestidos da força do alto, pela vinda do Espírito Santo. Santo Pentecoste, alinhados após 2, certo? Foram repletos de todos os dons. 1 Coríntios 12, 28 você vai ver ali. E possuíram o conhecimento perfeito. Foi então que foram a extremidade da terra, anunciando a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. E eles puseram todos cada um o evangelho de Deus. Assim Mateus publicou entre os judeus na língua deles, ó, os escritos dos evangelhos. Quando Pedro e Paulo, olha só, Pedro, ele é o pastor universal que pastoreia Paulo, que pastoreia a igreja, evangelizava em Roma. Aí fundaram a igreja. Quem está falando isso aqui, só você catar lá, a patrística, aqui ó, Contra as Heresias, Santo Irineu. Então, pastor, é uma só igreja. E os pais apostólicos defendem essa tese. Não é a sua visão. Você não tem o conhecimento da verdade, porque você se apartou da igreja. Não está em comunhão, como diz o catecismo, com o bispo de Roma. Foi confiado ao magistério. Que magistério é esse? Que é coluna sustentáculo da verdade. Efésios 2:20, edificar sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, é uma só igreja. Se nós
olharmos para o texto dentro do seu contexto e na sua simplicidade, sem medo. Que aula, hein, Sérgio Eu sei Roberto, que hein? tem muita gente que, para evitar a teoria do papado, quer dizer alguma coisa do tipo assim, que Cristo disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei minha igreja. Mas o texto não permite isso. O trocadilho no grego é com Pedro. Então a pedra é Pedro. Mas não Pedro, gente, porque Jesus acabou de dizer: não foi carne e sangue quem te revelou. Mas o Pedro confessante, o Pedro iluminado, o Pedro que declara essa verdade: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E naquela hora, a confissão de Pedro, podemos dizer, é a pedra. Aquilo que ele diz: tu és o Cristo. Será que... Meu, esses vídeos protestantes é um tiroteio, cara. Será que a fé convincente de Pedro é a pedra? Olha só, pastor. Vou encerrar esse vídeo porque já tem 10 minutos. E vou fazer outro continuando, ó. Você pega aqui em João 2,42. Quem é a pedra? Aqui, ó. Levou a Jesus. Vou pegar aqui para os amigos. Aqui, ó. Olha só. João 1,42. Levou a Jesus. E Jesus, fitando nele o olhar, disse: tu és Simão. Olha só. Quem é Simão? Pedro. Filho de João. Será chamado o que está dizendo aqui? Cefa. Que significa pedra. Se pegar, quem são as pedras que vai edificar a igreja? Cristo é a pedra de ângulo, Efésios 2,20. E 1 Pedro, para o protestante, para entender. Aqui, ó. 4 e 5. Ó. A chegar-vos a ele, pedra viva. Quem é a pedra viva que fundou a igreja? Cristo. Então, Cristo, ele é o fundador da igreja e dá o pastoreio para edificar essa igreja, que é a Kéfas. Por isso ele é sobre ti, Pedro, sobre essa pedra que está referindo a Pedro. Não está referindo a fé explícita de Pedro, não. Como o pastor diz. Não. A pedra que vai edificar é Pedro. Pedra, rocha de fundamento. A pedra de ângulo, a rocha é Cristo. Certo? E os apóstolos são as pedras que está sob o pastoreio de Pedro. Porque nós somos guiados pelo Magistério, pela esposa do Senhor, em sintonia com a pedra de ângulo. E que, com sintonia com as pedras que edificaram o edifício, que são os apóstolos. Com uma pregação oral, como diz a Patrícia Eusébio Cesareia. E os pais apostólicos são prova convincente disso. Certo? Escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras? Então tem outras pedras. Ó, a pedra de ângulo, que os homens rejeitou, a pedra angular, aqui, ó. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Ó. E quais outras pedras? Isso é sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Sobre esta pedra, que é os apóstolos, que vai edificar essa igreja, que é a esposa de Cristo, uma igreja mística. Então, pedra de ângulo, simples entender isso, até um bebezinho entende. E as pedras que vai edificar a construção, que é o fundamento. Por isso que é Efésios 2,20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra de ângulo o próprio Senhor Jesus Cristo. Bem claro que isso, simples. Ó, e quais outras pedras vivas? Vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. E santo aqui, que eu citei aqui, ó, Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Leão, são testemunhas das pedras. São os discípulos próximos dos apóstolos. São sucessores das pedras. Os bispos, que você for prestar atenção, Catecismo 66, olha só.
Tô aprendendo, hein, catecismo, hein? Tô decorando, hein? É a segunda Bíblia para nós, né, cara? Nossa fé, ó. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há que espera nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação seja terminada, não está escrita por completa. Cabe à fé cristã captar para gradualmente, ao longo do século, todos os alcances. Como diz, nós somos guiados pelo magistério. Então, o magistério é confiado toda a sustentáculo da verdade. Olha só. 93, né? Versículo 93. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendem ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. E Cristo confiou essa perfeição à sua igreja. Por isso que as apóstolos 2 desce o Espírito Santo e inspira aqueles homens, enche aquele homem do Espírito Santo, que a sua pregação é a perfeição. Aí surge as comunidades, aí surge o evangelho oral, de acordo com o que Cristo ensinou, transmitiu aos seus apóstolos, oral também. E mandamento ensinado pelos vossos apóstolos, segundo Pedro 3:2. Oral, depois por escrito, autores cristãos próximos aos apóstolos. Eusébio de Cesareia já deixa isso bem claro. Que vai continuar por sucessão apostólica e por sucessão petrina o trabalho dos apóstolos. Por isso que são as colunas. Que interessante. Para manter a integridade do evangelho. 1 Coríntios 1 e 2. Certo? E que interessante, né? Não há outra revelação. Por isso que tem essa confusão no protestantismo. Qual é a verdadeira igreja, então? Cristo fundou qual igreja? Foi a universal? Estuda lá. Quando surgiu, pesquisa, tem na internet, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Quando surgiu a igreja universal? Que ano? A do R.S. Soares lá, esqueci o nome, Internacional da Graça, eu acho. Quando surgiu a Igreja Adventista? Quando surgiu o seu fundamento, o Ellen White? Surgiu lá no século XIX. Aí você vai, a Igreja de Cristo. Aí você vai ver, vai estudar as patrísticas, o fundamento dos apóstolos, para chegar no contexto, para você entender qual é a verdadeira igreja. Porque nós somos guiados pelo magistério. Certo? Olha só. Santo Agostinho também fala aqui, ó. Um escrito de Santo Agostinho aqui, ó. Página 43, versículo 113, ó. Ego verbo evangelium non crederem missi me catholicae ecclesiae comoveret auctoritas. Eu não creria no evangelho se isso não me levasse à autoridade da igreja. Porque você vai crer ali em Mateus 16 que é a pedra de edificar é Pedro. Quem é a pedra de ângulo é Cristo. Tanto a Bíblia e tanto o magistério nos dá esse respaldo para não ter essa divergência. Se você for ver um adventista pregando, como o pastor aí, tá falando que a fé que Pedro exprimiu, Pedro não é a pedra, é a fé que Pedro exprimiu. Como Pedro não é a pedra, que João 1,42 está falando que Pedro é a pedra. E foi dado esse pastoreio a Pedro. João do 21, do 15 e 17. Então, pastorear e ainda mais. Em Atos Apóstolos 2,14, quem está ali pregando? Quem está edificando a igreja? A pedra. A Quefas. E tanto Paulo reconhece que, se você for pegar lá em Gálatas lá 2,9, Paulo cita Pedro de Cefa. E em 1 Coríntios 15 ali, se você for ver lá, Paulo cita também Pedro a Quefas. É simples entender isso. Sobre essa Quefas, sobre essa pedra, eu edificarei minha igreja. Então, o texto já é bem simples. Se eu edificarei minha igreja, então já tem uma igreja fundada. Só falta o quê? Edificar. E Cristo escolheu as pedras, Atos Apóstolos 2, que vai edificar a igreja, que são os
apóstolos. Mateus 10, do 1 em diante, você vai ver. Marcos 3, você vai ver. Lucas 6, você vai ver. Quem são essas pedras? E com a patrística você vai ver quem são os sucessores dessas pedras. E nessa atualidade aqui são os bispos, sucessores das pedras. Por isso que é coluna sustentáculo da verdade, porque não há outra revelação. Cabe, não está explícito nele, cabe o magistério explicar e entender as revelações ocultas que vêm da glória do magistério. Porque a divina diversidade de sabedoria será conhecida é pela escritura? É pela patrística? Não. Pela igreja. Que igreja é essa? Coluna sustentáculo de a verdade de acordo com os apóstolos pregou, porque já não tem outra revelação. Já está terminada, mas não está explícita, não está explicada. Por isso que nós somos guiados pelo magistério. Para o magistério explicar. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Pastor ou reverendo será Pedro. Salve Maria, sou missionário Selva Aberta.